Ok, boa tarde então. Pessoal, agora a gente vai estudar sobre o quinhentismo, certo? Vocês vão receber dois slides de quinhentismo. Quinhentismo um e quinhentismo 2. Abram na ordem. O interessante é que tu ouça o Edinho falando pelo computador e acompanhe os slides pelo celular ou vice-versa, tá bom? Bom, o quinhentismo é uma escola que eu gosto muito de falar, é uma das minhas escolas preferidas, tá? Quem é meu aluno do terceiro ano já leu a carta, né? De Pero Vaz de Caminha, e quem é meu aluno do primeiro vai ler ainda este ano. Se Deus quiser. Quando? Eu não sei. Como? Eu ainda não sei, né, em virtude dessa quarentena. Mas vai ler, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, no slide, acompanhe então a fala do Edinho pelos slides, tá? Depois vai ter exercício sobre isso. No slide um eu tenho ali a capa. No slide 2 o professor tem uma linha do tempo, né, das escolas. Agora nós vamos aprender, então, a primeira escola literária brasileira, que é o quinhentismo, que tem este nome justamente por se passar em 1500, que é quando os portugueses chegaram ao Brasil. Né? Eu não vou dizer descoberta do Brasil, nem descobrimento do Brasil, porque eu vou falar como chegada dos portugueses ao Brasil, né? Mas também essa versão ela é contestada por alguns historiadores. Mas eu vou falar a minha versão, né? Eu vou falar uma versão oficial da história, que é a versão no qual a literatura se apropriou, tá bom? No slide 3 tem as gavetas ali, então eu vou abrir agora para vocês a gaveta do quinhentismo. Quinhentismo é alunos, quinhentismo, certo? No slide 5 eu tenho a linha do tempo, certo? Com quinhentismo, quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo, tá bom? E contemporâneo. Então nós estamos começando agora as gavetas do Brasil, tá bom? As três gavetas vistas até agora, trovadorismo, humanismo e classicismo, são as gavetas de Portugal, tá bom? Muito bem. No slide 6 tem um quadro sinótico das escolas, tá bom? Daí ali no slide 7 a Dinho botou assim: quinhentismo, época, ano. Porque tu já sabe qual é a época, qual é o ano. E depois a Dinho botou no outro slide contexto histórico do quinhentismo no mundo, que é a Europa, e contexto histórico do quinhentismo no Brasil. Tu já sabe qual é o principal contexto histórico do quinhentismo no Brasil em 1500? A chegada dos portugueses ao Brasil, o início da colonização, digamos assim, certo? Ou nem sei se eu posso falar início da colonização. Ali o Edinho botou um mundo, né, como a gente vê hoje, certo? Uma cartografia. No 10, a gente colocou uma cartografia antiga. E no slide 11, a gente colocou as caravelas, certo? Dizem que eram três caravelas principais, né? Que depois tinham outras caravelas que a seguiam, que é a Nina, a Santa Maria e a Pinta. Naquela foto ali, o professor tem, se eu não estou equivocado, aquele ali é o Pedro Alves Cabral, certo? Aquele mapa ali, ó, a partezinha tracejada era a rota que eles fariam. Sairiam de Portugal, contornariam o Cabo da Boa Esperança, iriam para as Índias, comprariam pimenta, cominho e sal, voltariam e vendiam essas coisas em Portugal e lucrariam muito. Houve, nessa versão, uma dessas das versões, nesta que eu vou falar para vocês, houve o quê? Houve uma grande tempestade e eles acabam se perdendo da rota e se afastam e encontram o Brasil. Por daí as pessoas que eles viram na praia, a princípio, eles achavam que estavam chegando nas Índias. Por isso que o nome que eles deram para os nossos autóctones, para os nossos indígenas, eles passaram a chamá-los do que? De índios, tá bom? Porque achavam que estavam chegando nas Índias. Esta é uma versão. Se algum historiador assistir esse vídeo, né, vai me contestar. Mas estou falando apenas uma das versões, que é aquela versão que a literatura bebe, tá bom? Depois ali eu tenho o choque de cultura, ó, eu tenho o choque de cultura entre os índios e os portugueses, né? É, depois eu tenho, é tudo imagem, uma imagem da primeira missa rezada aqui no Brasil. Depois eu já tenho a imagem da evangelização dos indígenas, tá bom? Então, dentro da esquadrilha de Pedro Alves Cabral, tinha um cara, ou várias pessoas responsáveis por escreverem,
por fazerem diários de bordo do que estava acontecendo, certo? Responsáveis por fazerem diários de bordo do que estava acontecendo. Um desses caras é o Pero Vaz de Caminha, que na época não se assinava Caminha ainda. Só depois que o irmão mais velho dele morre é que ele passa a assinar o nome do pai. Mas é o Pero Vaz de Caminha. Ele era um dos escrivãos, uma das pessoas responsáveis, por quê? Por escrever tudo que via, certo? Então, no slide 16, o Edinho tem o Pero Vaz de Caminha lá em cima, a caravela ali no meio e embaixo o professor tem o próprio Pedro Álvares Cabral, tá bom? No slide 17, eu tenho uma foto que é como se fosse o Pero Vaz de Caminha lendo. Daí, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles se encantaram tanto com o Brasil, que o do Pedro Álvares Cabral decidiu comunicar ao rei para que ele viesse para cá e tomasse posse das terras, antes que a Espanha viesse. Então ele pede para o Pero Vaz de Cabral mandar o seu diário de bordo para ele. Pero Vaz de Cabral então transforma metaforicamente esse diário numa carta e manda essa carta então para o rei Dom Sebastião, se eu não estou equivocado, certo? E ali na imagem do slide 17, o Pero Vaz de Caminha está lendo, né, a sua carta antes de mandar para o rei. No slide 18, eu tenho a carta oficial, uma página da carta oficial. Então a carta vai então para o rei Dom Manuel. Desculpa, a gente se equivocou. Dom Manuel então recebe essa carta. E o que trata essa carta? Essa carta vai ser a primeira obra literária do Brasil, certo? O primeiro livro do Brasil. E na carta vai descrever as belezas naturais, as frutas que aqui tem, vai descrever os indígenas e vai descrever o ouro. Lá em cima, naquela fotinho lá em cima do slide 20, não é café não, tá? Pode que não é café em grão, que lá é pepita de ouro, tá bom? E no slide 22, o professor tem todo o resumo didático, o esqueleto do quinhentismo. Quinhentismo é época, século XVI, contexto histórico, grandes navegações, preocupação dos colonizadores em desbravar e conquistar a nova terra, antropocentrismo e catequização dos índios, certo? Características: literatura de informação, teocentrismo, informação a respeito da terra recém-descoberta e catequese dos índios. Os autores. Quem são os autores? A apostila positiva sempre escolhe 4. Ela escolheu 4. Ela escolheu Pero Vaz de Caminha, ela escolheu Hans Staden, Pedro Magalhães de Gândavo e o padre José de Anchieta. Tá bom? Então são 4 autores. Vamos lá então. Tá entendendo? Tá muito rápido. Não sei agora, né? Se nós estivéssemos em aula, teria as mãozinhas levantadas, né? Para contribuições. Mas aqui não tem. Mas vamos lá. No slide 23, no slide 24 tem um pedaço da carta de Pero Vaz de Caminha, que é a carta que você do terceiro ano já leu no primeiro e você do primeiro ano vai ler com o professor Edinho ainda este ano, se Deus quiser, certo? E a quarentena e a pandemia permitir, né? Depois o professor tem um quadro sinótico, uma charge, e daí o professor vai ter os gêneros textuais do quinhentismo. Os gêneros textuais do quinhentismo. Que tipo de texto se escrevia? Ora, se escrevia a carta, se escrevia diário de bordo, peças de teatro chamadas de autos, com U, e dicionário, tá bom? E gramática também. Ok? Quem escrevia a carta? Pero Vaz de Caminha. Qual o objetivo? Descrever as coisas que os europeus não podiam ver porque não estavam aqui. Dicionário de bordo. Quem escreveu? Pero Vaz de Caminha e muitos outros, né? Mas eu vou escolher aqui o Pero Vaz de Caminha, relatando como foram os percalços ou a rotina das viagens marítimas. Bestiário. O que é peça de teatro? Autos. Quem é que escrevia bestiário? José de Anchieta. O padre José de Anchieta escreveu gramática, bestiário, dicionário da língua tupi-guarani, poema e peças de teatro. Para que ele escrevia tudo isso? Para evangelizar os índios. Ele era o responsável de fazer o quê?
ele era o responsável de catequizar os índios. Ou seja, e depois eu tenho também e uma gramática também da língua tupi-guarani. Ele escreveu para deixar para os outros jesuítas que viriam para cá evangelizar os índios depois dele, tá bom? E o bestiário. O que é bestiário? Bestiário vem de besta. Besta significa animal. Era como se fossem enciclopédias da época. Pedro Magalhães de Gândavo descrevia os animais que só tinha aqui no Brasil, que ele não tinha visto em outros lugares. É a onça pintada, o tatu, a jaguatirica, eu creio que a arara, enfim, certo? E também eu vou ter relatos de antropofagia. O que é relatos de antropofagia? Ou seja, antropofagia era uma espécie de canibalismo, certo? Em que uma tribo ganhadora comeria a tribo perdedora, engordaria, assaria, faria um ritual de antropofagia, um ritual, mataria e comeria. Só que nesse ritual não é um canibalismo puro. Por exemplo, eu sou ganhador, né? Eu tenho que comer, vou comer o meu guerreiro. Eu vou comer o braço do meu guerreiro para que a força do braço dele passe para o meu braço. Era uma coisa mais ou menos assim. E o Hans Stalin foi um alemão que ele foi preso por uma tribo antropófaga. Quando chegou aqui, ele quase foi morto por essa tribo antropófaga. Mas ele conseguiu escapar e ele nos relata isso, tá bom? Muito bem. No slide 30, nós já estamos no 30, fala do Hans Staden, tem fotos ali sobre isso. Fala agora do Peru Vaz de Caminha, no slide 35. No 36 tem um pedaço de um bestiário dele, certo? No slide 38 eu tenho o que? A foto do padre José de Anchieta, tem um poema dele e terminou, certo? Terminou o slide 1. Depois vai ter o slide 2, quintismo 2, que é interessante tu abrir também. Só que assim, ó, muito pouca coisa de novidade para quem é no terceiro, tá? Realmente é isso que o professor falou para vocês, certo? Coloco algumas imagens a mais, mas está tudo certo ali para vocês, ok? Então, pessoal, o quintismo, em linhas gerais, uma revisão geral, e para que vocês tenham condições de preencher a tabela que o Edinho vai mandar para vocês, é isso, tá bom? Deu quantos minutos? 12 minutos. É isso aí. Forte abraço e qualquer dúvida, o professor está à disposição de vocês, tá bom? Gratidão. Caramelo, dá tchau lá para as minhas crianças. Dá tchau. Ô, Caramelo, que legal. Enfim, o Caramelo deu tchau, forte abraço para vocês. Um beijo literário e caramelizado aí para vocês. Ah, eu gosto muito de vocês, tô sentindo saudade de vocês. E eu não queria mais estar em casa, já queria estar aí com vocês, tá bom?